Boa noite, pessoal. Eu venho aqui hoje trazer a palavra de Deus para as nossas vidas, que são bênçãos. E todo dia, e noite, eu peço a Deus, uma palavra para o momento, e eu estava conversando com Deus a respeito de uma situação que aconteceu em minha vida. E Ele me deu essa palavra bem aqui, que eu vou passar para vocês, que é bênção nas nossas vidas. Então, saiu, a sabedoria mostra que é uma grande loucura a idolatria. São vaidade todos os homens em que não se encontra a ciência de Deus, e que pelos bens visíveis não chega a conhecer aquele que é, nem considerando as suas obras, reconheceram quem era o artífice. Gente, como sabedoria é muito grande, eu vou ler alguns versículos muito importantes para vocês. Aí, vindo aqui... Bem aqui, ó. Porque a ideia de fazer ídolos foi o princípio da fornicação e a sua invenção foi a corrupção da vida, porque eles não existiam no princípio, nem durarão sempre. Foi a vaidade dos homens que os introduziu no mundo, e por isso, em breve se verá o seu fim. Penetrado, um pai de dor fez a imagem do seu filho prematuramente arrebatado, e aquele que tinha falecido como homem e começou a adorar como Deus, e estabeleceu-lhe entre os seus servos cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, firmando-se o mau costume, foi observado entre eles como uma lei, e por ordem dos príncipes eram adorados os simulacros. Então, Deus me deu, esse versículo aí, onde eu queria passar para vocês, e sobre o que ele me deu a revelação. É que Jesus, quando morreu na cruz, para salvar cada um de nós, ele realmente morreu na cruz, e do mesmo jeito que nem a gente vê nas imagens. Só que esse Jesus que a gente vê, branquinho, de olhos verdes e tudo mais, era exatamente a imagem desse filho desse homem que morreu, que não é Jesus, É por isso que Deus abomina desde sempre a idolatria. Por quê? Por causa que a gente compra, na verdade, uma imagem, achando que é de Jesus, só que não é. A gente tá igual os nossos antepassados, que Deus andava com eles, e eles preferiram fazer imagem para adorar, em vez de buscar Deus em espírito, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita entre e dentro de nós. Nós não precisamos ter imagem dentro da nossa casa para poder adorar a Deus, porque nós somos criatura deles e Ele nos ama. Então, todos esses santos que a gente tem dentro das nossas casas, isso não nos traz bênção, isso nos afasta de Deus. Foi o que Ele me revelou, porque isso é idolatria. E a gente não devemos adorar essas coisas, porque isso é um atraso de vida para nós mesmos. Então, pessoal, falando a respeito da idolatria, eu era uma pessoa que eu frequentava, a igreja católica, e estava lá o tempo todo participando de todas as coisas, não falhava um final de semana, e tudo que tinha lá eu estava participando. Levava as minhas filhas para lá, batizou, fez a primeira comunhão, fez a crisma, fez tudo direitinho, tava lá. Era uma católica, assim, que não podia ninguém falar mal, assim, nem da religião e nem dos santos, que eu caçava briga com qualquer pessoa. Então, teve uma vez que a minha mãe adoeceu, E eu fiquei muito triste,
né? Aí eu já, além de eu participar, né, das missas todos os finais de semana, eu na minha casa, eu rezava o terço 2 vezes por dia. Então, quando minha mãe adoeceu, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, para que se minha mãe fosse curada, né? Porque ela era fumante, então ela teve coágulo no pulmão e foi internada na UTI, estava entubada, numa situação muito triste mesmo. E aí eu fiz a promessa, né, para Nossa Senhora, para se ela curasse a minha mãe, eu ia ensinar a minha mãe a rezar, né, o terço. E todo dia 12 de Nossa Senhora, eu ia fazer a reza na casa da minha mãe para convidar as pessoas para irem. E eu ia passar a rezar 3 terços por dia, em forma de agradecimento, e fora as novenas que eu sempre participava todo dia, mais de 5, 6 novenas. Então eu estava confiante naquilo ali que ia dar tudo certo, né? E todo dia estava eu de joelho lá fazendo as minhas orações e pedindo para Nossa Senhora interceder por mãe. E o tempo foi passando. Aí teve um dia que eu tive um sonho, onde a minha mãe veio falar para mim que só estava esperando, né, criar grama no lote dela, que ela ia se mudar. E eu acordei apavorada no outro dia, liguei para minha irmã a falar para ela que eu tinha sonhado com mãe. E o sonho foi muito mais além disso, né? E eu fiquei desesperada com esse sonho que eu tive. E aí no meio desse sonho me apareceu um homem carregando uma cadeirante, aonde estava subindo um morrinho. Aí eu olhei para essa moça e falei para ela levantar da cadeira. Só que ela falou que não podia, porque ela era deficiente, né? Aí o moço que estava com ela falou assim para mim que eu tinha muita fé, mas eu não tinha, como é que fala? Aí onde o moço falou que eu tinha muita confiança, mas me faltava fé. Então, eu fiquei apavorada com esse sonho. No outro dia eu liguei para minha irmã contando tudo. Ela falou que eu estava encabulada porque minha mãe estava internada, que não era para me se preocupar. E eu continuei orando e buscando, né? Não a Deus, né? Mas eu tinha feito a promessa para Nossa Senhora. Eu tinha ela, né, bem grandona, que a minha irmã trouxe para mim, me deu de presente. Então, depois do sonho que eu tive com minha mãe, passou uma semana. No dia que eu fui visitar ela no hospital, mal eu cheguei na porta do hospital, os médicos ligou falando que ela tinha falecido, que era para voltar para trás para arrumar os documentos para o enterro dela. E aquilo ali me partiu o coração e mexeu tanto comigo, assim, de forma geral, que eu vinha, não estava me sentindo. Eu vinha como se estivesse flutuando, assim. E uma confusão, assim, tomou conta de mim. E eu voltei para casa. E bem na hora do texto que eu rezava, eram 6 horas. E aquilo ali me doeu tanto. E eu falei, eu não vou rezar mais, porque não presta. Não adianta. Tem 6 meses que eu fiz a promessa, tô rezando. Fiz promessa e nada aconteceu. Essas rezas é tudo mentira, que não presta pra nada. E eu fiquei revoltada com o mundo, xinguei muito e falei que nunca mais eu ia rezar. Porque reza não servia pra nada, era tudo mentira. Porque eu ficava de joelho ali, e quando eu acordava, meio-dia, o tempo todo, eu lembrava de minha mãe. Eu não conseguia nem comer direito. Então, eu
acendia as velas para Nossa Senhora, colocava ela perto de mim e rezava bastante, né? Mas nada aconteceu, né? O milagre que eu esperava não aconteceu. E eu fiquei revoltada, xinguei mesmo muito. E falei que eu não acreditava mais nessas coisas, que não ia mais para a igreja. Aí quando eu tava à noite chorando, em cima da minha cama, e aí eu sentei na minha cama, eu não conseguia dormir. Então me apareceu uma mão enorme, brilhando, o brilho dessa mão que apareceu para mim incendiou meu quarto todinho. E eu fiquei com tanto medo, que eu parei de chorar na hora e meti o chute, embrulhei minha cabeça com a coberta. E aí nessa de eu ficar com medo debaixo da coberta, eu dormi e acordei, né, no outro dia. E aí não rezei mais. Aí fui pro enterro da minha mãe no outro dia. Inconformada, né, porque o milagre que eu tanto esperava não aconteceu. Aí foi indo que o tempo foi passando e aí eu parei de ir pra igreja, não fui mais também. E aí aconteceu umas coisas comigo que, tipo, eu fui tocada, até porque quando eu ia na igreja eu também não aprendi absolutamente nada. Eu não aprendia nada porque é umas coisas assim que é repetido o tempo todo e a gente não aprende mesmo. Foi aí que eu peguei e comecei a ler a Bíblia sozinha. E cada vez mais Deus vinha falando comigo. E eu comecei a aprender, né? E ver que naquele sonho, Deus tinha aparecido para mim com aquela menina deficiente, para mostrar que eu estava fazendo a coisa errada. Que em vez de eu pedir a Deus, eu estava pedindo para a imagem. O que é que uma imagem feita de gesso pode fazer por a gente? Nada. Não pode fazer absolutamente nada. Deus existe. E quando a gente fala com Ele, pede por Ele, Ele nos ajuda. Agora, imagem não faz absolutamente nada por nós, além de afastar Deus da nossa presença, por causa que é abominação aos olhos dele. Do começo da Bíblia até o final, ele vem falando para não ter nas nossas casas essas coisas que é abominação aos olhos dele, que nos afasta dele, porque Deus, ele é invisível, está o tempo todo junto conosco. Não precisa, ele ninguém nunca viu ele para a pessoa pegar e fazer a imagem dele. Ninguém nunca viu Deus. Como é que a gente vai comprar uma imagem e colocar dentro da nossa casa e simplesmente adorar? Elas não fazem absolutamente nada por a gente. É por isso que tá e aí é que tá o erro, o engano da população do mundo todo. Em vez de buscar aquele que tem o poder e a glória, a gente vai se ajoelhar para imagens. O que é que imagem pode fazer por a gente? Nada, nada. E fica aqui, né, uma reflexão para que vocês possam, a partir de agora, em vez de vocês botar o joelho no chão de vocês, acender vela para imagem de qualquer santo que seja, vocês buscar a presença de Deus, não rezar. Rezar é um ato de repetir o que os outros falam. Ora, busca Deus, fala o que está no seu coração, pede para Ele o que é que vocês querem que aconteça com vocês e não fique imitando o que é que as pessoas ficam falando. Ore dentro do seu coração. Deus é tão maravilhoso que o simples fato de você dobrar o seu joelho para buscar a presença dele e você não conseguir falar absolutamente nada e só chorar por causa dos seus problemas, das suas dores, Deus alivia. E Deus sabe exatamente o que, é que você está sentindo. E Ele vai te ajudar. Imagem não faz absolutamente nada por você.
No dia que aconteceu essas coisas comigo, que eu peguei, eu vou contar pra vocês, eu tinha a coleção dos santos tudinho dentro da minha casa, tinha mais santo do que tudo nessa vida na minha casa. E eu vivia num medo tão tremendo que acontecia coisas horrorosas comigo. Quando eu tinha essas imagens dentro da minha casa, à noite eu não ia nem no banheiro sozinha, porque eu via vultos na minha casa. Já chegou de eu dormir na casa de pessoas por conta de ter espírito ruim soprando no meu ouvido. E era coisa assombrosa que acontecia comigo. No dia que eu peguei, coloquei essas imagens tudo dentro de um saco e meti um pedaço de pau e arrebentei tudo e joguei longe de mim. Aí eu consigo sentir a presença de Deus maravilhosa na minha vida. É coisa assim inexplicável. Vocês começam a praticar, a buscar a presença de Deus, larga a imagem, larga a estátua, essas coisas que são fútil e inútil, para você ver como as coisas vão melhorar, o mundo vai melhorar, mas está precisando é da presença de Deus, não de imagem na nossa vida. Aqui fica minha lição de vida, espero que eu tenha ajudado alguém. Eu sei que muitas pessoas vão ficar ofendidas porque gostam das imagens, mas buscar a presença de Deus e pedir orientação para Ele, para vocês verem o que vai acontecer na vida de vocês, se não vai melhorar 100%. Eu garanto isso para vocês. Muito obrigada.